E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Segunda-feira, dia de terapia. Vamos lá, vamos tirar a radiografia também, levar para o cirurgião, ver como está essa coluna. Tem um monte de coisa para fazer, mas cá estamos para cumprir promessa, porque no fim de semana eu fiquei com preguiça. Foi até bom eu ter ficado com preguiça, porque aí eu pensei, acabei assim, né? Por ter deixado isso em mente, acabei tendo uma ideia que eu considero boa. Eu prometi para vocês que no próximo vídeo eu viria aqui falar, passar pano para japonês, explicar por que eles tratam o racha assim e por que eles tratam os turistas do Fuji daquele jeito. E aí tive uma ideia. E esse vídeo vai se chamar Os Três Segredos para Viver Bem no Japão. Talvez agora não dê mais, né? Porque o Japão tá lascadão. Isso é... Queria ter alguma coisa para poder fazer a respeito disso. Mas é engraçado porque eu vou reviver um momento aqui da minha vida, né? O que eu vou fazer com vocês aqui é o que eu costumava fazer lá muitas vezes. Então, para essa brincadeira aqui funcionar, eu vou fazer um exercício lúdico. Faz de conta que você estava andando na praça da sua cidade, no centro ali, aí apareceu um japonês assim, eu sorri pra você, te deu um cartãozinho, eu falei, é emprego no Japão. E aí você olhou e falou, carai, tudo isso? Deixa eu pesquisar. E aí você ligou. Aí o cara falou que se você tem vovô, vovó, é japonês, que dá para fazer documentação para você. Só que é muito difícil fazer documentação, porque precisa conseguir a certidão de elegibilidade. Aí tem o Consequito Home, mas o Consequito Home a gente faz de graça. Fica tranquilo que a gente vai te ajudar. E aí a gente vai explicar tudo, como funciona o Japão. Aí você caiu nessa conversa. Ou você já queria cair porque você já tinha pesquisado. E aí você chegou no Japão. Ah, falaram que não precisava falar japonês, eu tô aqui. Ohayou. Arigato. Sayonara. É só isso que eu sei falar de japonês. Beleza. Aí você chegou no aeroporto, num avião com um monte de gente que ficou perguntando pra você: primeira vez você? Primeira vez você? Ah, você veio pra empreiteira? Ah, veio pra empreiteira, né? Aí você chegou lá no Japão, tinha uma van esperando, e aí você já começou a ficar deslumbrado com a temperatura que era diferente, com todo mundo que era diferente, com as coisas limpinhas, você ficou assustado. Aí você entrou num carro, e aí se esse cara tava falando um português carioca, aí você já não gostou, você já não sentiu credibilidade. Falso preconceituoso. Pô, eu vim do Brasil para uma empreiteira que é brasileira, mas aí o cara que está dirigindo a van é brasileiro aqui no Japão, então tem alguma coisa errada, né? Então se eu vai buscar você no aeroporto, eu fará desse jeito. Você, bem-vindo Japão, vamos, eu vou levar você à empresa. Por quê? Porque aí passa mais credibilidade, né? Nossa, pra esse cara falar desse jeito, ou ele é japonês, ou ele é filho de japonês que tá aqui no Japão há muito tempo. Aí dá pra confiar, né? Ah, não, se ele fala desse jeito, ele é confiável. Levamos vocês pro alojamento, e aí hoje tem uns 40, 50, 60 perdidos na sala. E essa galera que tá nessa sala é a galera que realmente tá mais perdida porque a gente não pôde mandar direto. Então a gente vai fazer uma palestrinha de mitigação de dano. O que é essa palestrinha de mitigação de dano? Como você veio pro Japão por mim, eu sou responsável por você, certo? Se você arrumar encrenca na rua, quem vai ter que responder por você, já que você não tem emprego numa empresa até agora, sou eu. E eu não quero me encrencar. Então você não vai nem passear na rua. Agora, depois que você arrumar emprego, eu vou te levar lá, aí você tá liberado pra passear, tudo bem? Ah, segura um pouco mais a sua curiosidade, aí você vai saber como que é tudo. E aí tem uma palestra. Aí eu entro na palestra e disse: oh, bom dia, muito bem-vindos ao Japão, vocês. Hoje eu vou ensinar vocês uma coisa muito importante sobre Japão. O que eu falo aqui é importante, que vai fazer Japão dois caminhos vocês. Você pode trilhar o caminho que eu vou ensinar, que é o caminho do paraíso, Japão seguro, Japão, as pessoas respeitam você e você nunca vai arrumar problema e vai gostar de todo mundo porque todo mundo gosta de você. Isso é um
O primeiro caminho. O segundo caminho é inferno. Inferno. Você todo dia liga a empreiteira, reclama, japonês ruim, japonês não gosta do brasileiro, sofre preconceito e briga, leva cubi e, e 2 vezes cubi, não consegue outro emprego, vida muito ruim no Japão, sem emprego, sem trabalhar não dá para viver no Japão. E antes de eu começar a falar, eu preciso perguntar só uma coisa. Se eu começar a falar desse jeito aqui, vocês vão continuar me respeitando e continuar falando o que eu tenho para dizer é sério? Porque senão eu falo desse jeito e você pensa que eu sou mais credibilidade, né? Que prefere vocês? Posso falar desse jeito? Né? O fato de eu estar falando desse jeito aqui não significa que não esteja no Japão há quase 10 anos fazendo esse trabalho há muito tempo e vendo muitas pessoas como vocês passando exatamente por essa mesma história, e cada vez a gente consegue mais sucesso porque cada vez a gente consegue explicar melhor o Japão para vocês, de maneira que vocês adorem o Japão e sejam respeitados e sejam bem tratados e se encaixem bem e tenham empresas querendo vocês para trabalhar, do que cada vez mais se afundando, cada vez mais arrumando problema, cada vez mais saindo na rua e achando que você fez mais um inimigo porque todo mundo tem um problema com... E não é com o brasileiro, é particular com você, que ninguém vai com a sua cara aqui, e aí a sua vida começa a ficar cada vez pior, você precisa procurar cada vez mais empregos, as empresas conhecem vocês, as empreiteiras conhecem cada vez vocês mais, e aí a vida de vocês fica cada vez mais difícil. Esse caminho é inferno. Você acredita mais em eu faro assim, aí eu faro assim, continua a falar assim, né? Ok. Então... eu tenho 3 segredos. E eu juro, para vocês que não estão aqui da empreiteira no primeiro dia de Japão de vocês e procurando o primeiro emprego no Japão de vocês, eu juro que eu tô falando sobre isso daqui. É sobre isso daqui que eu tô falando. Mas eu tenho 3 segredos para fazer com que vocês vejam 98 menos preconceito no dia a dia de vocês no trabalho aqui no Japão. Porque vocês vão ver que esse negócio de o prego que se destaca é martelado não é porque ele é brasileiro, é porque ele não está seguindo regras que são quase dogmas religiosos, são quase mandamentos religiosos aqui que você não pode quebrar. A primeira é Anzen Daichi. Anzen é segurança. Isso aqui é segurança. E Daichi, então é paz absoluta, né, em todo lugar. Então você não vai bater cabeça, não vai bater o pé, não vai escorregar. Anzen e Daichi é o primeiro, é o mais importante, é o primordial. Como eu já disse 200 vezes, é o que vem em primeiro lugar. Por que Anzen Daichi é o mais importante? É porque o japonês ele se preocupa muito com você. Não é porque se você quebrar o pé, ele vai ter que pagar uma indenização horrível. E não vai ser só para você e pro seu pé, vai ser pro Estado. Por quê? Porque a empresa, para funcionar, ela tem que provar que você está seguro. E olha que contraditório. No Brasil, na nossa cultura, você vai dizer, pô, mas isso é impossível, porque acidentes acontecem. E é impossível prever tudo. Bradiragina aqui motiva, cara. Eu entendo esse lado aí. Eu entendo o lado do brasileiro quando ele pensa que não dá pra evitar acidente, porque não dá mesmo. Mas o japonês, se você falar isso, é contra a religião dele. A religião dele é chata. Eu tô usando religião aqui de brincadeira, pelo amor de Deus, né? O que eu tô dizendo é que o que o japonês pensa é que se você fizer um planejamento muito bom, você é capaz de evitar acidentes. Isso vai transformar a vida de vocês numa chatice, mas você pode escolher achar essa chatice engraçado caso você queira. O japonês não fala desse jeito, não sou eu que tô falando, tá? Sou eu que tô dando a liberdade de ensinar isso pra vocês, porque eu vejo que funciona, porque quem começa a pensar dessa forma se adapta muito mais rápido, consegue aprender muito mais rápido e consegue ser feliz muito mais rápido. Você quer ser feliz aqui, não quer só dinheiro mesmo que você quer. Você quer ser feliz, então vem na minha. Mas daí é o seguinte, tem uma ruazinha de interior
A ruazinha, você enxerga 5 quilômetros lá pra frente e você enxerga 8 quilômetros lá pra trás. Do lado é tudo arrozal, do lado é tudo montanha, do lado é tudo parque e natureza. Só tem essa avenida e só aqui que passa carro. Lana quer entrar. Filha, agora não. Ah, filha. Vem cá, vem cá. Ah, você fez dodói? Não, o patinho, olha como é que tá Você perfeito fez aqui. esse patinho? Que bonito, filha, parabéns. Deixa eu... Tchau, filha. Lana fez um patinho na mão e ela precisava me mostrar o momento fofo do vídeo. Ah, onde eu tava? Pois é, né? Aí você já viu que no Japão não tem calçado? Não, não tem calçado. Aí tem um meio fio desenhado ali e só cabe você de pezinho junto, né? Que nem uma queixa, assim, né? De pezinho grudadinho. Se você né, tiver com essa dura e tentar andar de perna um pouco mais aberta, você vai pisar na rua e aí vai aparecer, vai brotar do arrozal. Acredita em mim, isso acontece, já aconteceu comigo. Vai brotar do arrozal um japonês velho que nunca fala nada, ele passa a vida dele em silêncio, ele é como se fosse um monge, mas nessa hora ele vai gritar e ele vai falar Abunayo, Abunai, Abunai, e Abunai é perigo, perigo, perigo. E aí você vai olhar 5 quilômetros para frente, 8 quilômetros para trás e vai falar perigo do quê? De vir um carro e te acertar. Ele fala, mas o que o carro... Como que o carro vai aparecer aqui do nada? Você é doido? Ele falou... Aí ele vai falar para você, isso já aconteceu comigo. Ele vai falar pra você, eu apareci do nada, porque o carro não vai aparecer. Aí é essa hora que vocês dão risada. E aí, você pode escolher dois caminhos. O caminho do céu, que é o paraíso, você pode escolher o caminho do inferno. O caminho do inferno você vai falar, não vai aparecer. E aí o japonês vai virar o girar e aí a sua vida vai virar o inferno. Isso se aplica a tudo. Esse chão aqui escorrega, então não pisa, anda pela faixa de lá. E a faixa de lá você tem que dar volta em 3 campos de futebol. Aí você. Desculpa, gente. Não falaram isso pra vocês lá? Quem te vendeu a passagem não falou isso pra você? Te enganaram. Te enganaram. Ele vai falar: não pisa aqui nesse chão porque é abunai, escorrega, você vai machucar. Aí você vai dar a volta pelo chão seguro e 3 campos de futebol. Meia hora a mais. Aí você coloca o pé no chão e não escorrega, porque você tá com sapato antiaderente, porque todo mundo nessa fábrica usa sapato antiaderente. E, e aí você vai falar. E aí aqui você tem dois caminhos: paraíso e você tem o caminho do inferno. O do inferno é assim: não vou escorregar, não, fica tranquilo. Sua vida vai virar o inferno, o cara vai virar o Jaspion e ele vai enxergar um monstro em você. Acredite em mim, isso acontece. Por quê? Porque a sua segurança não é uma coisa que você negocia e toma responsabilidade para si. A sua segurança é responsabilidade intransferível da empresa que tá te contratando. E se você... A empresa ela tem que ser anti-burra, porque se você for burra, você escorregar, se um carro te acertar, a culpa é dela. Então você tem que estar dentro da faixa, mesmo que não tenha carro. Você tem que dar a volta pelo chão seguro, mesmo que esse daqui também seja. Se na cabeça deles isso é perigoso, você vai ter que dar a volta. E não é uma constatação de realidade. É a regra que eles inventaram. Então, quer um conselho para a vida, para não se estressar para a vida, e que funciona maravilhosamente comigo, se é sobre segurança, não é o que é arriscado, é o que eles definiram. Que tem uma coisa aqui que eles vão chamar de Kihon, e eles vão falar Kihon Tekini, o Kihon é você fazer desse jeito aqui, o Kihon é fazer desse jeito aqui. Então é mais seguro você perguntar como que usa o alicate qual que é o Kihon de usar alicate? Como se você fosse um imbecil. É melhor você perguntar isso do que usar do seu jeito e o cara te dá bronca, falar que você pode se machucar e você fala pra ele que não pode, porque você trabalha com isso há muito tempo. Não adianta. Quando alguém fala você vai se machucar com isso, você solta e fala desculpa. A gente vai falar sobre desculpa daqui a pouco. E aí você pergunta qual que é o Kihon, né? Então, me ensina então, por favor, né? Como que fica? Oshite kudasai. Kihon oshite kudasai. Essa é uma parte da palestra que é feita com todo o grupo que chega.
Então, o que você entende aqui? Que a segurança no Japão é sobre seguir protocolos. E adianta só seguir protocolo? Não. E aí o que eles falam? A gente vai fazer todo esse monte de protocolo. Se ninguém se acidentar, o protocolo tá certo. Se alguém se acidentar, é culpa da empresa e a gente vai ter que rever o protocolo. É porque faltou um aviso, é porque faltou um procedimento, é porque faltou uma coisa. E vira uma doença. E vira uma doença porque aí tem Anzen Kakunin. O que é Anzen Kakunin? É a confirmação do Anzen. É assim, você vê uma pessoa caída, a primeira coisa que você faz é olhar para um lado e olhar para o outro. Esse é o Zen Kakunin. Aí se não tá vindo ninguém, você olha para a pessoa, porque senão vai que vocês dois são atropelados por uma cadeira de roda. Tem que tomar cuidado, né? Então, esse cara aqui, que ele tá carregando uma empilhadeira, ah, ele ele tem que parar, né? E além de parar, para ter certeza de que ele fez o Kakunin, ele tem que falar Kakunin Yoshi. Já viu isso em anime? É que eu não assisto, eu não sei como que é. Então, o cara aponta, ele levanta a mão, isso daqui não parece um retardo, assim? Aí ele aponta o dedo e aí ele fala, Kakunin, Yoshi. Você fala, não, os caras não são retardados desse jeito. Sim, os caras são retardados desse jeito. Fala, você não respeita a cultura japonesa. Você já trabalhou num gembá desse jeito aqui, vestido desse jeito aqui, teve que olhar a roupa do outro pra ele olhar pra tua roupa e vocês apontarem o dedo um pro outro e falar Kakunin, Yoshi. Você nunca viveu isso, então me deixa. Me deixa porque o negócio é retardado. Mas chega uma hora que você desiste. E nessa hora você se desumaniza. Por quê? Porque você começa a acreditar que você é incapaz de enxergar um carro 5 quilômetros à frente e 8 quilômetros atrás. E nesse momento você se desumaniza ainda mais, porque você fala, se um carro bater em mim, a culpa é dele, aí eu tenho indenização no resto da vida. Então tem mais aqui bater mesmo. Então, olha como regras, olha como ações geram reações. O Japão é um povo que se o cara vê um carro vindo, comendo faixa e ele tiver condições de desviar, é provável que ele fique e deixe uma perna, porque sem uma perna dá pra ver. E aí o carro vai bater na perna e ele vai tirar foto da placa. Por quê? Porque ele vai falar, o carro invadiu a faixa. Porra, você é doido, você não tava me vendo sem mais você invadiu a faixa, aí eu não consegui desviar. O japonês, ele se convence de que ele não consegue desviar de um perigo porque tá na zona em que ele vai receber indenização. Veio o carrinho de udon desgovernado descendo a ladeira. Aí você olha pro carrinho para ver se ele é um Fiat 47 ou se ele é uma Lamborghini que vende pra nobreza de Kyoto ali. Se for um cara que aparenta ter dinheiro, meu Deus do céu, o cara vai pegar, vai apreciar as árvores. Aí ele aprecia as árvores e desvia e deixa o ombro. Aí o carrinho pega no ombro, ele cai gritando, tira foto do carrinho e não precisa trabalhar no outro dia. Por quê? Porque ele se convence de que é a sua própria responsabilidade, que ele se convence de que a sociedade tem que pensar na segurança por ele e que a quebra do protocolo de segurança implica que o acidente vai acontecer, porque senão não justifica todo mundo ser retardado e ficar apontando o dedo. Né? Então, se o cara odeia o chefe e o chefe esquece de pedir o Kakunin, do equipamento, nesse dia talvez ele trabalhe sem o capacete e bata a cabeça em algum lugar que machuca e ele vai pro hospital. Por quê? Porque ele vai esperar os caras da segurança do trabalho e falar, mas não teve Kakunin hoje, pra ele falar, ah, eu acho que hoje o chefe esqueceu. Fudeu a vida do chefe, o cara tá fudido pro resto da vida dele, vai pagar uma pessoa física o resultado da desgraça que ele causou. Esses são os japoneses honestos, da cultura, admirável, coletiva e consciente. Caçadores de indenização. Por quê? Porque a segurança não é responsabilidade deles. Não que a empresa não diga todos os dias para a pessoa, a segurança é a sua responsabilidade. E esse negócio se estende a coisas absurdas, do tipo, a segurança é a sua responsabilidade. Então, se você tem ferramentas para evitar gripe, que é beber bastante água, tomar vitamina C e dormir bem, então você tem que fazer. Então, quando você pega a gripe, é vacilo teu, tua imunidade estava baixa porque você não cuida da saúde, porque você não coloca o ki nessa porra aí. Eu não falo desse jeito na palestra, eu saí do personagem aquela hora lá que eu falei pra vocês. Tô adicionando coisas que eu não falava lá atrás. Nossa, Fausto, que segredo foda, mas tem mais dois ainda que você falou? Sim, tem mais dois.
a segurança do sumimasen. Quer dizer, o segredo do sumimasen. Gente, o Japão é uma cultura muito antiga. É uma cultura muito antiga em que as pessoas se matavam muito por nada. Em que as pessoas se matavam só pra ficarem com a fama de que matavam pra caralho porque eram fortes pra caralho. E a fama também de um feudo onde tinha julgamento. E no julgamento o cara que perdia se fudia porque ele perdia a honra. Então, são pessoas que não querem ir pro duelo de vida e morte, eles não querem ir pro shobo, e eles também não querem ir pro julgamento. Eles querem evitar a todo custo, porque se você se envolve num problema, se você compra uma briga e dá merda, mesmo que você esteja certo, vai gerar uma punição. Essa punição é prejuízo pro feudo. O cara te provocou, você, né, comprou a briga, provocou o cara ainda mais. O cara veio e te bateu. Ele começou uma luta. Separaram a briga. Os dois saíram machucados. Teve julgamento. O cara lá foi julgado como culpado. Ele vai preso, a vida dele vai ser atrasada, ele vai ser castigado, ele vai ser forçado a fazer o harakiri, que é basicamente perder o pescoço, porque ele não vai conseguir cortar e alguém vai cortar a cabeça dele. E aí vão falar que foi um julgamento justo, honesto, mas que aconteceu porque teve alguém que comprou a briga, porque o cara era esquentado mesmo. Aí o cara que comprou a briga, ele é visto como alguém que causou todo esse problema e que ainda fez o feudo perder um recurso, porque esse cara aí, afinal de contas, ele era forte. Ele carregava um monte de saco de arroz aí e não reclamava. Deveria estar carregando até hoje, se o cara não tivesse comprado a briga dele, é por isso que ele foi morto. Agora tem que duas velhas ficar carregando o arroz que o cara forte lá carregava. É foda. Ou seja, no Japão, quando você se envolve numa briga, até quando você ganha, você perde. E as pessoas que dão golpe na hora de acidente, as pessoas falam, meu Deus, não vi, não dava para desviar porque estava na faixa de pedestre. As pessoas que se acidentam, que são caçadores de indenização, elas são terrivelmente vistas pela sociedade, mas para elas foda-se. Eu prefiro que a sociedade me odeie e eu cheio de dinheiro na conta sem precisar trabalhar. Eu aguento, desse jeito eu aguento que todo mundo me odeie. O sumimasen eu vou pedir desculpa pro negócio acabar aqui. Eu vou pedir desculpa pro negócio acabar aqui e aí eu vou mostrar nobreza. Então duas pessoas se esbarraram. Nem os dois estavam olhando. Eu posso chegar pro cara, ô seu imbecil, você não olha pra onde você anda? O cara vai virar e vai falar, Nani? Você também não tava olhando. Então é mais fácil bater e na premissa de que a culpa é 50%, eu pegar o 100 pra mim e falar, sumimasen. Aí o outro vai virar, Zé, contigo a hora aí desse, sumimasen. O cara vai falar, não. Quem tá errado aqui sou eu. Eu é que peço desculpas. Então, eu voltei pro palestrinha, né? Então, eu vou... vocês me liberaram de sotaque japonês pra aparentar mais credibilidade, pra não precisar, né? Vocês pensarem que eu tô aqui mais tempo e, portanto, devo ser mais honesto. E ter mais propriedade pra falar. Se o japonês vira pra você e fala sumimasen por uma coisa que ele não fez errado e você fala hi, o que você tá dizendo pra ele? Você bate no cara e fala assim, e essa trombada aqui foi 100% culpa minha. E você fala, você tá falando, é mesmo. Olha que nojento que você é. Né? Então o cara vai te oferecer chá, ele derruba o chá, e ele fala sumimasen. Aí o negócio derrama lá, e você fala, e você tá falando pra quê? O cara realmente te deve esse pedido de desculpas. Então você fala, né? Sensei, tontemonai. Então você vai recusar isso e se possível você... Mas aí também, se o cara derrubou o chá em você, você não vai falar eu que tô errado. A sutileza da etiqueta no Japão, ela tem 300 mil camadas e eles se escravizam por essas sutilezas. Mas saiba que muitas vezes quando você pede desculpa, outra pessoa sabe que você não tem culpa e sabe que você está pedindo para encerrar aquele assunto e aí ela encerra aquele assunto e todo mundo fica feliz. Então aprendam que não é humilhante no Japão pedir desculpa. No Brasil é assinar uma carta de confissão de culpa que te traz severas consequências. E aqui no Japão ficar pedindo desculpa não é feio, não é humilhante. Peça desculpa, vai te tirar de muito problema, acredite.
E eu fiquei bom tempo da minha vida palestrinha, para vocês que estão no primeiro dia de Japão e desesperado de curiosidade para saber onde é que a gente vai mandar vocês. Eu fiquei muito tempo de palestrinha falando que eu tinha 2 segredos. Mas 2 é... Parece. Você compraria um livro assim, 2 segredos... Ninguém compra um livro de 2 segredos. Tem que ter 3, pelo menos, né? Então eu tenho um terceiro. E olha que esse terceiro, ele... Talvez, sem esse terceiro, não fechasse. Você não conseguisse entender completamente o que motiva o japonês. Porque aqui, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Fala que eles são burros sim, mas eles têm um motivo para isso, né? Que você tem que entender o lado dele. E talvez não desse para entender totalmente o lado dele se você não entendesse isso daqui, porque isso daqui é muito importante. O Japão tem esse negócio nojento, gerador de otakus, gerador de hikikomoris, gerador de gente problemática, gerador de gente que se mata. O Japão tem, e assim, vocês falam, nossa, que lindo isso, eu acho tão bonita essa cultura japonesa, porque vocês são tão respeitosos e vocês são tão... eu não falo isso na palestrinha não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma conversa nova. E é o tal do Osewa ni narimashita, cara. E aí eu quis explicar isso, né? E eu falei, caraca, pior que eu não sei explicar isso direito. Eu explico do jeito que eu já sempre explico, né? Você é muito grato pela conversa que você tem com a pessoa. E aí você fala assim, Oninari-mashita, foi um prazer enorme poder passar tempo aqui recebendo sua instrução. É isso que eu sempre falo nos meus vídeos, eu acho, quando eu me refiro ao seu Oninari-mashita. Mas aí eu achei uma aula aqui que ela é sensacional. Você lembra do vídeo em que eu falei do Mendo? Né? Porque quando eu estava procurando esse vídeo aqui, eu fui procurar especificamente os vídeos em que os japoneses estavam puto com turista, né? Então, Kankou Kyaku wa Mendo. Você estava procurando japoneses que estivessem upando vídeos dizendo que o turista ele é realmente um Mendo que eu falei no vídeo anterior, que é um elefante sentado do teu lado, um mosquito zunindo no teu ouvido e o elefante ainda fede, né? Mendokusai. Kusai não é necessariamente do fedido, mas uma coisa que te faz sofrer, assim, de extremamente irritante. E essa mulher aqui, ela vai falar da diferença de Osewa e Mendo. Porque o Mendo é esse trouble, é esse annoyance, é esse fardo que você tem que lidar e que é chato. E Mendo ou Miro é cuidar de uma coisa que é um fardo. Enquanto Sewa ou Suru é outra coisa. E a tradução dos dois é take care. E aí você fala, fodeu, porque eu tô falando que eu tô aqui tô tomando conta da minha gata, e aí eu tô falando a minha gata no Mendo ou Miro, e aí a japonês olha pra você e fala, porra, cara zoado. じゃあ何が違うのでしょうか。今日は皆さんがよく使うこの2つの言葉、世話と面倒の違いを解説していきます。この動画を見て2つの言葉を間違って使わないようにしましょう。まずは世話という言葉から考えましょう。世話の語源はせわしいという言葉です。せわしいとは忙しくて休む時間もないという意味です。ですから多くの時間を使って一生懸命他の人のためにするというのが Que bonitinho. Aqui, explicação profissional, cara. E aí vocês falam, me dá aula de japonês. Eu não sei ensinar japonês desse jeito aqui. Seuashi, o seu, ele vem de Seuashi, que você tá tão ocupada que você não tem um minuto para descansar. Se você ficar com a Lana aqui, 2 horas você vai descobrir o que é Seuashi. Não dá para descansar. Você já teve uma criança de 9 meses, 1 ano que engatinha, que anda de vez em quando? Aí é Seuashi, por quê? Porque você não tem um segundo, um descuido de 4 segundos, a criança está com o dedo na tomada. O dedo na tomada não é tão arriscado quanto já foi nos anos 80, mas são muitos riscos que tem que ficar prevendo, e que mesmo prevendo todos os riscos, você não pode ter sossego. Isso é Seuashi. E aí, você usa muito tempo
E aí Ishokeme se mata para disponibilizar o seu tempo para o outro. Isso é Sewashi. Essa é a origem da palavra. 世話です。世話という言葉自体にはネガティブな意味はありません。私は誰かの世話をする。私は誰かに世話になるという2つの形でよく使います。E sabe o que me dá raiva? E eu acho que aqui já dá pra parar e não precisa continuar vendo o vídeo mais. Vejam essa aula aí se vocês quiserem depois. Sewa, ele nada mais é do que um diálogo. Isso explica suicídios, isso explica hikikomori, isso explica os maid cafés, isso explica os sunakos e explica tantas outras coisas no mundo. Porque sewa significa um diálogo. Essa coisa que a gente faz de graça no boteco e reclama que a cerveja tá cara, sabe? Sewa. Isso daí é kaiwa. Tá na mesma. Sewa é uma conversa, é uma interação. É pessoas juntos ali. E aí, os japoneses eles vão usar isso. E o Mendo. Mendo é aquilo que eu quero me livrar. Por quê? Porque é chato, porque me faz sofrer, porque me sui aquilo. Então, as pessoas, elas podem, por educação, no final, te falar duas coisas. Eu tive aqui na sua casa, eu te pedi uns conselhos, me deu os conselhos. Aí ele vai virar pra você e vai falar assim, né? Mendo ni natte, honto ni mushiagenai, né? Sumimasen. Né? Aí se for muito amigo, você vai falar assim... Mendo natte, warui, né? Foi mal aí, né? Eu sei, um mendo pra você. Nessas horas que você vai falar, o cara nunca mais aparece na tua casa pedindo conselho. Então, no máximo, você pode falar tá tudo bem. E se precisar, volta aí. Esse é o mendo. Agora, o sewa não é assim, eu sou um peso na sua vida, mas é como se eu fosse uma lana na tua vida. O pai não reclama do mendo da criança, a menos que odeie esse pai. Ele vai falar do sewa da criança. Por quê? Porque você tem que orientar, você tem que elogiar o patinho que ela desenhou na mão, porque ela tem que ficar feliz e se sentir estimulada a desenhar mais. Se você falar, não perca meu tempo me mostrando essa merda, ela não vai querer desenhar mais, porque ela vai achar que não só ela não desenha bem, mas ela não é merecedora de desenhar, porque nunca ela vai conseguir sua aprovação. Isso acontece. Então você tem que olhar pra ela e vai falar, nossa, se estiver horrível, você fala, você tentou, muito bem, você pode fazer melhor. Mas você não vai falar, olha que lixo. Isso daí. Então, você é cuidar, mentorar uma pessoa como se ela fosse um neném e dar muita orientação. Então, é uma maneira muito interessante de encerrar uma conversa, de falar assim, Seu Nenarimashita. Foi uma conversa que serviu para me instruir. Eu aprendi muito com você, me levou a reflexões que vão me levar a conclusões, né? Um vídeo meu que foi importante na sua vida, você pode escutar e falar, nossa, blew my mind, como que eu falo, como que eu agradeço isso no final do vídeo? Você pode colocar o seu Nenarimashita. Cara, num vídeo é meio esquisito porque não teve diálogo, mas é como se eu tivesse conversado com você e isso me instruiu, me melhorou. Então, você é Nenarimashita. O problema disso daqui é que o japonês ele vai enxergar a conversa como um peso para o outro. E num mundo onde a língua hierarquiza a sociedade, separa as pessoas, esse Oseo Nenarimashita ele vai separar e hierarquizar ainda mais. Como se, para entrar eu preciso pedir sumimasen, porque sumimasen ele é ao mesmo tempo desculpa e me dá licença. Olha que idioma que faz uma sociedade quebrada e arrombada e fodida. E eu já falei isso em palestras em associação de moradores. Eu já falei isso. Eu falei, vocês precisam inventar uma outra palavra para entrar num lugar que não seja Shitsurei Shimasu Sumimasen. E aí eles viraram para mim e falaram, impossível. Então tá bom, então vocês vão continuar sendo desse jeito aí que vocês estão. Sabe por quê? Você tem duas maneiras de falar excuse me quando você entra num lugar. Cheguei num lugar, eu preciso entrar. Bato. E aí você quer falar excuse me. E você tem duas maneiras de fazer isso.
Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu é vou causar uma indelicadeza, vou quebrar a etiqueta, vou fazer uma coisa ogra. O quê? Que é entrar na aula 2 minutos depois de ter começado e eu vou tirar a atenção de todo mundo vai olhar pra mim. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu é eu sou bombeiro, começou a pegar fogo e a gente tá numa reunião, então Shitsurei shimasu. Eu tenho que ter tempo ainda pra falar, vou causar um distúrbio aqui na reunião porque eu sou bombeiro, tô pegando fogo e tenho que sair correndo pra apagar, então Shitsurei shimasu. Essa é uma maneira de pedir pra entrar. E dependendo do lugar onde você vai pedir pra entrar, esse seu Shitsurei shimasu ele tem que virar Gomen Kudasai, que tem nem roupa pra explicar isso. Tem nem roupa pra falar um negócio desse. Então, outra maneira é falar sumimasen. E quando você fala sumimasen, é o mesmo sumimasen de quando você esfaqueia uma pessoa sem querer. Então, interromper uma pessoa na rua para pedir uma informação para ela, você fala sumimasen, e no final você fala seu ni narimashita. E se isso é uma etiqueta que você sempre cumpre, porque japonês é um cumpridor de regras, não importa se está vindo carro a 6 km, não importa se o carro que está vindo está a 9 km, não importa, você tem que andar na faixa de pedestre, para lá da rua. Por quê? Para evitar acidente, porque senão acidente acontece. Então, o que virou essa sociedade? Uma cumpridora de regras, uma seguidora de protocolos. E se o protocolo é abrir a conversa com sumimasen, me perdoa por essa merda que eu estou fazendo, e se toda a conversa termina com a ideia que a gente trocou, que seguiu para engrandecer a minha vida, se toda conversa começa e termina desse jeito, o que você faz quando você sai na rua? Nem fudendo que você puxa assunto com alguém. Você não quer ter que pedir desculpa. E você não quer ter que agradecer a pessoa profundamente por você ter precisado dela, porque o seu significa isso. Eu me coloquei sobre sua orientação. Eu me coloquei sobre sua orientação. Aqui está errado. Esses exemplos estão errados. Mas é como se eu me colocasse sobre sua orientação, precisasse da sua ajuda, conversasse com você e você gastasse seu tempo comigo. E aí eu falo, seu ni narimashita. Quando eu saio na rua, é isso que eu quero? Não, eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero ter que pedir desculpas e eu não quero ser um peso para ninguém. Então, o Japão hoje são 120 milhões de pessoas, é isso? É que me vive diminuindo lá e me perco na conta. 140? Eu não lembro. É muita gente saindo na rua com medo de causar distúrbio, de tirar a paz e de ter que agradecer eternamente para o outro como se ele tivesse recebido uma refeição em um pernoite porque foi assaltado no segundo dia da caminhada de 14 dias para Tóquio. O cara não quer conversar. É por isso que você vê lojas de conveniências feitas para você não ter que conversar. É por isso que você vê fast food feito para você não ter que conversar. É por isso que você vê motel, hotel feito para você apertar botão e não ter que conversar. Por quê? Porque conversar é um distúrbio para o outro e a criança é submetida a esse tratamento arrombado desde que ela existe. Porque ela tá no Roikuen e ela escuta. Não é a hora de falar agora. Se você falar, você vai atrapalhar o amiguinho. Não, você vai ter que aprender a ficar quieta. A Lana ia sofrer horrores. E quando ela finalmente conseguisse se controlar, ela nunca mais conseguiria falar. Por quê? Porque ela parou de treinar. Ela vai no terreiro, ela fica gritando, brincando, conversando, dando risada com todo mundo. Ela tá desenvolvendo no terreiro, brincando com as crianças, a fala de um jeito que em terapia, com psicopedagoga, com fonoaudiólogo, ela não consegue desenvolver tanto. É claro que essas aqui estão ajudando aquelas crianças lá. Mas você vê o resultado da interação, do interesse, da curiosidade, da vontade de dizer, isso ajuda muito mais. E o japonês não tem isso. Você vê 10 crianças no parque e elas estão brincando espontaneamente? Não, tá cada uma com o seu celular. Tá cada uma com o seu brinquedinho. Ou então, vamos brincar? Vamos. Mas aí a gente vai brincar do quê? O que eu faço? Não, você tem que ditar a regra. Como que é? Eu pulo aqui, aí aqui, amarelinha, 1, 2, 1, 2. Então vamos brincar amanhã, porque eu preciso treinar. Eu vou voltar pra minha casa e vou treinar. E amanhã a gente brinca, pode ser? Eu tô exagerando aqui, mas não é algo absurdo isso acontecer. Porque o outro vê você fazendo errado, parece que você não tem comprometimento. Aí você não quer ser mau exemplo. Então eu vou em casa treinar, amanhã a gente brinca. Isso mata
a humanidade. Então, finalmente a gente vem e retoma o vídeo. Lembra que eu falei que o acidente é culpa da empresa porque ela não pensou no acidente que poderia ter acontecido? E a empresa, ela pode se eximir dessa responsabilidade quando ela prova que foi profunda displicência de uma pessoa que tinha todas as informações e não seguiu. Aí ela escapa. E ela consegue colocar a culpa em alguém. Ela não vai se eximir de indenizações financeiras do salário desse cara, talvez. Mas pelo menos ela escapa de outras criminais, questões criminais que ela poderia ter que responder. Então o japonês está sempre querendo passar a culpa para o outro para o acidente ter acontecido. E o problema daqui é que você não consegue passar a culpa para o outro. O que está acontecendo no Porto de Nagoya, nos rachas em que eu fui várias vezes, e que numa das vezes eu fiz drift de carona num Silvia. E é um negócio indescritível, assim. Para você não se borrar nas calças, você não pode saber o que está acontecendo. Se você não souber o que está acontecendo e falar assim, carro anda de lado mesmo, isso é normal. Se você pensa assim, se você não entende a rotação do motor, né, a rotação em que ele precisa chegar para ele conseguir andar de lado daquele jeito, aí você não tem medo. Mas se você tem noção do que está acontecendo, você se borra nas calças. O que está acontecendo aqui é o seguinte, você tem muitos japoneses que estudam muito, leem muito, pesquisam muito, vão em centros automotivos, compram peça, adaptam carro, fazem tudo isso, e aí a lei não permite que eles façam isso. Mas aí tem alguns lugares em que a gente sabe que se der merda, foda-se. E eu tô falando do racha, não tô falando do local de se encontro, aqui nem isso tem. Então, depois não vem reclamar, não vem pedir indenização. Se você estava vendo e foi acertado ali, não vem encher o saco. E se você encher o saco também, você vai perder. Tem dessas, só que aí eles têm que, para que esse lugar exista, todo mundo tem que estar jogando dentro da regra. Perceba, isso não é xenofobia. Isso não é xenofobia, isso é resultado de séculos de evolução que levaram a essa situação burra aqui que vocês estão vendo. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem um pátio com todo tipo de carro. Apareceu lá um GTR, que é o carro dos... Em algum lugar esse carro aparece, deixa eu tirar o volume. Mas o vídeo está pausado também, burro. Em algum... eu não pausei nessa hora. Então não vai dar para mostrar. O que acontece é o seguinte, tem uma galera lá de... Me perdi, eu fiquei frustrado porque pensei no carro que eu queria mostrar. A galera se juntou e existe um trato entre eles de como que a gente vai se comportar lá. Porque para a empresa deixar você sair ou deixar você fazer alguma coisa fora da regra, ela tem que confiar em você de que nenhuma merda acontecerá. Então você tem que mostrar esse comportamento para ela, de que você fará todos os cacunins necessários para que o acidente não aconteça. Então aqui, vocês querem fingir que estão casualmente se encontrando. 800 pessoas se encontraram casualmente num estacionamento que era supostamente para as pessoas descansarem. Sim, então você tem que pelo menos ser discreto. E como que você vai ser discreto? Você vai ser discreto fingindo que você encontrou alguém by chance ali, né? Você encontrou alguém sem querer. E aí, sem querer, você encontra uma pessoa que no fundo é meio conhecida, né? Shiriai. E aí você pergunta pra ela como que tá a vida dela, como que tá o carro dela, quanto que ela gastou no carro dela, que peça que é aquela, quanto que corre, quanto que chega. Nossa, parabéns, que legal esse carro, deixa eu tirar uma foto. Quanto que você cobra pra tirar uma foto? Mas aí você deixaria eu andar com você? Mas aí, pô, seria Mendô, né? Então eu vou te dar uma grana aqui pra pagar a gasolina, pelo menos é porque eu fiquei curioso de saber como esse carro tá funcionando. Então vamos. Mas tem que ser uma coisa de, nossa, foi por acaso. Isso daqui não é um evento. Por quê? Porque o evento não pode. Porque senão a gente teria que ir para um circuito, e o circuito é muito mais caro, e todo mundo tem que se cadastrar, e fazer documentação, e fazer teste, e tirar um laudo. Então, vamos fazer de qualquer jeito aqui, mas a gente finge que não é uma coisa.
A gente finge que tá todo mundo por acaso. Então tem que ir todo mundo com seu carro. Se o estrangeiro fosse com o carro dele, o da Daihatsu pequenininho, 800 cilindradas, se ele fosse com o carrinho dele, estacionasse, olhasse para o japonês do Skyline e falasse: Nossa, você por aqui, você gostaria de tomar um cafezinho de 20 mil ienes? Que aceita dar uma voltinha no seu carro? Se fosse desse jeito, nossa, eu tô viajando e por acaso parei aqui e te vi e nossa, que legal. Se fosse desse jeito, poderia. Mas aí aparece um cara andando na Kosoko Doro, né? Na Via Expressa. Parece um cara andando a pé na Expressa. Tem 300 pessoas cujo emprego. Tem 300 pessoas cujo emprego é garantir que não vai ter acidente na Kosoko. Se acontecer, é culpa dele. Se um caminhão atropela um cara, aí tentando desviar, o caminhão capota, o cara que foi atropelado morre, esse caminhão gira, acerta mais 2 carros, um deles explode. Se isso acontece, Fausto, qual a possibilidade de acontecer? Qual a possibilidade de você estar numa rua a 5 km para frente e 8 para trás e não ter nenhum carro e spawnar um carro e te atropelar? É a mesma de spawnar um japonês no arrozal falando Abunayo. Isso acontece na cabeça do japonês. Então, na cabeça dele, se tiver um racha, pode acontecer de tudo isso. E aí, o cara andando a pé na expressa é algo que precisa ser justificado, porque está exageradamente fora do Kihon. E aí ele tem que explicar, e aí ele não tem como explicar para o superior dele que tem alguém andando na expressa, a não ser admitir que nesse estacionamento está acontecendo uma coisa que não deveria estar acontecendo. E aí, sabe quando você vai falar que o papagaio morreu com a fumaça do incêndio que teve? Né? Que foi no velório da avó? Quando a coisa vai piorando, o japonês que reporta isso, tinha um cara que foi atropelado na Kosoko Doro porque ele estava tentando pular o muro para chegar no estacionamento, aí tem que dizer por que ele foi, e é porque estava acontecendo um encontro de carro de racha, que é um negócio supostamente proibido, que tem que fazer vista grossa, mas aí como que você vai fazer vista grossa sendo que um cara morreu, um caminhão capotou e um carrinho explodiu? Não tem. E aí, assim, 300 pessoas perderam o emprego, e se fosse 200 anos, perderiam o pescoço também. E aí o Estado vai ter que pagar um monte de indenização, um monte de gente vai ter que responder criminalmente por um monte de coisa, e a sociedade é complexa desse jeito. O Sewa é isso. Cada vez que eu converso com você, eu faço um kaizen, eu melhoro um pouquinho. Então você vai melhorando as minhas possibilidades de não me envolver no acidente. Aí você fala assim, usa essa luva aqui, porque você mexe com o estilete, o seu ninarimashita. Né? Então, quando você for fazer isso daqui, toma cuidado com a coluna, senta direitinho, você vai ficar parecendo meio ridículo agachado, mas é desse jeito que se faz. Você ainda não está, e aí, de tudo isso, não serviu para nada. E aí, quando você chega pro cara e fala assim, escuta, você não deveria estar tentando pular esse negócio aí, o cara, ele deveria usar todos os segredos para viver bem no Japão. Ele deveria falar, foi mal, eu quase provoquei um acidente, me perdoa, me desculpa, a culpa é toda minha, e obrigado por ensinar, isso nunca mais vai acontecer. Qualquer japonês faria isso, porque a educação deles é de Anzen Daichi, Sumimasen, Oceaninani, mas tá. Se você ficar repetindo isso daqui o dia inteiro, você está feliz. Seu trabalho pode ser um lixo, assim, você sobrevive dentro de uma fábrica sem ser mandado embora se você ficar repetindo essas 3 frases o dia inteiro. Eu tô sendo sarcástico. Aliás, filha da puta, eu tô sendo. E aí o que acontece? Quando o japonês ele chega pro cara e fala assim, pelo amor de Deus, você tá andando a pé na Kosoko, ele fala, foi mal. É que me disseram que se não fosse assim, eu teria que pagar suborno pra um cara $100 pra ele me trazer de carro de corrida aqui. Ou seja, tem toda uma máfia, tem toda uma coisa que não deveria existir, e um estrangeiro, por não entender as regras do jogo, ele expõe absolutamente todo mundo. E o Tonosama mataria todo mundo ali sem dó. Foda-se, é cobrir pra todo mundo. Passa o facão nessa galera. Porque isso daqui tá afetando a minha honra. Mata todo mundo.
Um japonês seria pego na Kosokodoro por um policial, ele ajoelha e fala: me desculpa, é que eu não sei, eu tava muito triste, eu fui chifrado, eu queria me matar, e aí eu pulei o muro, mas foi por causa disso, e eu coloquei não só a minha vida, mas a de todo mundo em risco. Não, você tava indo pro racha. Quarto segredo, você tem que fazer a cara de tonto. No Japão, você tem que saber fazer a cara de tonto de... E? Racha? Drift no hanashi? Kita koto nai, né? Os caras tem carro de corrida, carro de racha aqui. Nunca escutei isso daí, não. Agora que você falou, vou até pesquisar depois, mas nunca ouvi falar. Esse estacionamento aqui... Não tava vendo aqui, não. Eu tava tentando me suicidar, de verdade. Eu ia me jogar na frente do caminhão, mas não tive coragem. Eu percebi que eu ia dar trabalho pros outros. E eu não... Mendone Naritaku, né? Não quero ser mendô na vida de ninguém. Eu vou sair aqui dessa expressa porque eu vou encontrar um lugar onde eu me mate e não dê trabalho pra ninguém. Me desculpa. Mas, ó, obrigado por conversar comigo. Hontoni ose ni narimashita. Então, os japoneses eles criaram uma sociedade em que eles se alejaram com as regras sociais que eles mesmos criaram, e para essa sociedade dar certo, todo mundo tem que andar nas regras. E chegar um estrangeiro lá é a mesma coisa do cara chegar na sessão de expulsão de demônio e falar: eu conheço esse ator aí, eu estudei com ele numa escola de teatro que tem ali na São Joaquim. Você não faz isso dentro de uma igreja, né, pentecostal. Você não... Você não faz isso com a fé das pessoas. Então, quando você é o estrangeiro, e o repórter ele fica falando Gaikokujin, 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 Gaikokujin. Aí você fala assim, Gaikokujin é um palavrão, né? Não, Gaikokujin é uma coisa que desespera japonês porque eles não sabem como lidar com você, porque você não conhece as regras que para eles são inquebráveis para a sociedade funcionar. A coisa piora, e uma das coisas que mais me deixa indignado é o momento em que eles apagam a fogueirinha do carro. Cara, isso daqui é maravilhoso. Porque é o japonês. Ele taca água num negócio que tá apagado. Olha lá, ele vai correndo. Aí ele fala: olha, os caras fizeram fogueira aqui. Joga água, joga água. Joga água aqui em cima. Isso daqui parece o Ragnaros ontem fazendo camp. E a gente tentando pegar o santuário. Eu vou mostrar de novo isso daqui. Você tá vendo isso daqui? Isso daqui é um negócio que foi apagado há no mínimo 1 hora. Tem brasa ali? Não, não tem. Qual a temperatura desse lugar? 6 graus. E aí o cara vai e me faz isso. Faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer, faz o que rom. O cara taca água no bagulho. E aí ele chega aqui e ele surta. Ele fala: paga, 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 joga água. Por quê? Porque com essa porra do Anzen Daiichi, com esse negócio do Anzen Daiichi, o que o japonês vai fazer? Ele vai fazer inúmeros protocolos. Para sua posição, na sua vaga, ele vai fazer inúmeros protocolos para você não se acidentar. E vai fazer protocolos gerais para a fábrica da Toyota de 4.000 funcionários. E aí todo mundo vai ter que seguir os protocolos gerais da empresa, os protocolos da sua linha e os protocolos do seu esporte ali, onde as regras elas são para você. E digo mais, não só vai ter uma equipe especializada de segurança do trabalho todos os dias pensando em riscos que afetem todas as pessoas, mas os caras vão te dar um papel e vão falar: uma vez por semana você tem que me dar esse negócio aqui escrito. Que é isso? Hiyari. Que é Hiyari? Hiyari é um sustinho. Não tem quando você vira pro lado e fala: nossa, você estava aí? Hiyari é aquilo que te deixa tenso, aquilo que te dá um sustinho, aquilo e que você acha que aquilo em situações anormais poderia causar um acidente. Então escreve o que poderia. Aí você fala: cara, esse meu spot aqui ele é pensado há 3 anos. Faz 3 anos que toda semana as pessoas pensam numa possibilidade de gerar acidente. Então não tem mais o que ser pensado. Ele vai falar: pensa, você consegue.
isso me deixava doente, porque eu escrevia esses reais. E aí, uma vez eu escrevi assim: hoje eu tava trabalhando e eu tenho que virar pro lado, né? E a hora que eu virei, tava o meu chefe olhando pra minha cara. E eu tomei um susto com ele. Não acho que isso aconteceria, mas existe uma ínfima possibilidade de eu tomar um susto, derrubar as minhas peças, a pecinha cair no rolamento, eu travar, impedir a caixa que tá vindo, essa caixa cair e o rolinho ele rolar pro corredor e alguém que tá passando escorregar, cair e bater a cabeça. Eu escrevi tudo isso. Falei, se eu virasse pro lado, tomasse um susto, derrubasse a caixa, essa caixa derrubasse o rolinho, prendesse a esteira, outra caixa caísse lá, ali tem um corredor onde passa a pessoa. E se essa caixa tombasse, os rolinhos rolassem todos, e alguém escorregasse ali, ela poderia se machucar lá dentro. Eu escrevi isso. Eu fiz um filme do Charles Chaplin. Resultado. Porque quando você escreve o real, as pessoas vão debater aquilo. Elas falam, nossa, o que poderia acontecer? O que pode ser feito para evitar? O que pode mudar? Quanto tempo isso vai tomar? Essa solução, ela ajuda? Ela mitiga? O que aconteceu? 4 dias depois, na semana seguinte, vem o Suzuki e ele parecia o pé grande daqueles desenhos assim que vai tremendo tudo. Assim. Então ele veio marchando. Aí quando ele finalmente chegou do lado, eu tava esperando ele, né? Aí ele falou, então você percebeu, né? Falei, você vai fazer isso pro resto da vida? Foi o que eu falei pra ele. Ele falou, é divertido. Olha o nível de insanidade da coisa que os japoneses que vinham ali, chegar de repente, 15 metros antes de chegar no lugar onde eu trabalhava, eles começavam a marchar. 3 pessoas, mas elas adotaram esse procedimento e elas começaram a fazer esse procedimento ali. Para não pegar de surpresa, ficar subindo, batendo a escada, batendo o pé. Por quê? Porque se você sobe a escada batendo o pé, a pessoa vê que tem gente batendo na escada, a hora que ela abre a porta, você não tá ali, ó, assim, ó, com o queixo para ser pego pela porta que abre, sendo que tem uma faixa no chão, assim, desenhando todo o arco que a porta faz. Aí chega um brasileiro no primeiro dia, ele fala assim, por que os caras tratam aqui a gente como se fosse retardado, como se eu não fosse conseguir me defender de uma porta abrindo? Cara, depois que você escreveu o seu 100º Riari, você me pergunta isso de novo, pode ser? Pode ser. Então, existem coisas que são leis antigas para evitar acidente, que são, por exemplo, o Japão é 70% montanhoso, 80% desses 70% está cheio de árvore, e se você, no verão ainda tem umidade, né? Mas se você no inverno, que não chove, acende uma fogueira, esquece ali, e por algum motivo bate um vento muito forte, leva essa brasa e incendeia a floresta, não tem como apagar. Não tem torneira no mundo que apague um incêndio florestal no Japão. Então, existem umas regras que são atarimai, assim, que são for granted, que é óbvio que todo mundo sabe que no Japão você não faz fogueira com brasa, com madeira. Você não é imbecil de fazer um negócio desse. Só que isso vale para todos os... De maneira lógica, isso vale para todos os 70%, para todos os 80% dos 70% do território japonês, que além de montanhas, ter árvore em cima. O Fuji não tem árvore. Eu falo isso aqui gritando, quase esperneando, parece uma criança de 8 anos falando. O Fuji não tem árvore. Não tem árvore, é rocha. Se você acende uma brasinha, uma fogueirinha com lenha ali, não tem para onde o fogo se alastrar. Você acha que aquela madeira vai conseguir transformar a rocha do Fuji em magma? Não vai. Não vai, é impossível. Mas na cabeça do japonês, fogueira além é uma coisa que não se faz numa montanha. Então, quando ele vê aquilo, é como se você estivesse chamando Jesus de filho de José. Você está desrespeitando a religião dele num dos princípios ali mais basais daquilo que ele entende por segurança. E quando eu dou um chilique e chamo o cara de burro, é porque eu falo, vocês se escravizaram por regras sociais que vocês mesmos que criaram, e essas regras todas que vocês têm estão impedindo vocês de conviver
minimamente com os estrangeiros, e aí vocês estão preferindo não receber o dinheiro deles, que agora pode ser uma coisa que mudaria a vida de vocês, que salvaria grande parte de vocês. Porque eu vi eu não vou chamar o cara de imbecil. Eu fui lá no canal dele, assisti o vídeo dele. Eu não vou chamar o cara de imbecil. Mas ele fala assim: eu não conheço ninguém que trabalha com turismo. O cara trabalha numa fábrica. Ele vai todo dia para a mesma fábrica no interior. Ele fala: eu não conheço ninguém que vive de turismo. Então não dá para o Japão viver só de turismo. Não dá para viver só de turismo. Mas com o dólar a 160 ienes, o Japão pode ser o melhor destino para turista do mundo. E pode ganhar muito dinheiro, e as pessoas que ganham dinheiro com hotelaria, com turismo, elas podem movimentar a economia e consumirem naquilo que o Japão mais precisa que seja consumido, para ele conseguir subsistir nesse mundo novo que foi criado. Essa é uma conversa muito importante para se ter. E aí, no próximo vídeo, eu acho que a gente pode falar sobre o porquê você não deve ir para o Japão nos feriados, principalmente no Golden Week. Então, assim, o japonês está sendo burro, tá, mas vamos tentar entender o lado dele e vamos falar do Golden Week no próximo vídeo? Então vamos. Espero que seja útil. Espero que agregue. Eu estou gostando muito dos elogios que vocês estão fazendo. Eu lembro que eu comecei o primeiro vídeo falando: é melhor eu falar tudo de uma vez do que fazer uma série de vídeos. E isso daqui está indo para a segunda temporada daqui a pouco já. Mas é isso. Abraço.